Contando histórias, senhoras e senhores, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vou falar de um assunto que cai muito em vestibular, que cai bastante. A gente vê várias questões sobre esse assunto. Ou você também que só quer um reforço aí, tá? Você que tá na escola, no pré-vestibular, você que só quer um reforço, vem pra cá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque a gente vai falar de crise de 29. A crise de 29, que é considerada a maior crise do capitalismo, ela começou nos Estados Unidos, mas atingiu outros países e foi uma grave crise, gerando uma onda de desemprego muito forte. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de tudo, se inscreva no canal, tá aqui embaixo, dê o seu like, dê o seu joinha, ó, o sininho para as notificações, né, para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E é isso, galera, vamos nós. Crise de 29. A crise de 29, ela teve seu começo nos Estados Unidos, né? Mas vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Estados Unidos já tinha a sua relevância política e econômica ali no finalzinho do século XIX, no contexto do imperialismo, né? Relevância política e econômica mundial e tudo mais. Mas ele se torna uma grande potência econômica ali no fim da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Os países que participam da guerra, é claro, eles vão investir muito mais na indústria bélica de armas, ou em tudo aquilo que se referia a um conflito armado. Essa indústria bélica, ela vai receber muito investimento desses países que estão participando, para que tenha mais e mais armas, para que houvesse o conflito, para que ocorresse o conflito. E eles, de alguma maneira, deixam de lado o investimento em outros setores, né? Como manufaturados, por exemplo, a indústria de calçado, de vestuário, de remédio e por aí vai. E é aí que os norte-americanos entram. Eles começam a investir muito nessa questão da exportação de manufaturados e também de armas para esses países que estão participando da guerra, sobretudo os países da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Então, os norte-americanos, eles investem nessa exportação, desde calçado, roupa, alimento, remédio, até armas, eles exportam esses produtos. E esses países que estão precisando, obviamente, vão importar esses produtos. E esses norte-americanos vão o quê? Numa lógica capitalista básica, eles vão obtendo o lucro. Eles vão obtendo lucro, muito lucro nesse contexto aí que eu estou falando. Então os norte-americanos vão investir nisso, vão exportar bastante. É claro, os países da Tríplice Entente vão adquirindo esses produtos, eles vão lucrando e isso vai gerar uma onda de progresso muito forte nos Estados Unidos, né? Os norte-americanos, eles cria-se uma onda de prosperidade muito forte, porque a gente não está falando só dos Estados Unidos, a gente está falando de empresas americanas que produzem os seus produtos, exportam, obtêm o lucro e por aí vai. Até porque, nesse momento, dentro dos Estados Unidos, a gente tinha um liberalismo exacerbado, nos moldes do liberalismo econômico de Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, a riqueza das nações. Então, os Estados Unidos eram muito pautados nisso, no liberalismo, na mão invisível do mercado, o Estado atuando pouco nas relações econômicas e financeiras. E essas empresas vão lucrando muito, o país vai tendo uma onda de progresso muito forte, os cidadãos norte-americanos vão tendo poder de compra aumentado e tudo mais, enfim. Então a gente está tendo o surgimento de uma potência econômica mundial nesse contexto que eu falei, que são os Estados Unidos. Então eles exportam esses manufaturados, armas, entre outros produtos. Os norte-americanos chegam a participar da guerra em 1917, porque uma embarcação com esses produtos manufaturados que estava para chegar num porto de uma cidade da Inglaterra, não me recordo da cidade agora, ele é bombardeado, ele é atacado, e o presidente americano acaba vendo a necessidade dos Estados Unidos participarem da guerra ao lado da Tríplice Entente. Mas, é claro, eles já tinham um lucro muito forte, eles já estavam lucrando muito com essa exportação, continuaram exportando produtos depois do fim da guerra, mas a tendência desses países que estavam participando da guerra era de uma reconstrução econômica, era de uma reconstrução física, era de uma reconstrução num contexto geral.
né? Eu não estou falando de países subdesenvolvidos, eu estou falando de países importantes, Inglaterra, França, países que foram grandes protagonistas do imperialismo no século XX, que foi até um dos causadores da Primeira Grande Guerra. Enfim, esses países, é claro, eles vão depender menos dos produtos norte-americanos porque eles tendem a se reestruturar. Reparem no que eu falei, eles vão dependendo menos. Eles não vão deixar de depender. Até porque depois do fim da Primeira Guerra, os norte-americanos são um dos maiores credores desses países que estavam participando do conflito bélico, né, do conflito armado. Eles são credores e muito com esse dinheiro dos norte-americanos, a Inglaterra, a França, entre outros países, tendem a o quê? A se reconstruir, a se reestruturar. Vamos voltar para os Estados Unidos. Pega o avião, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem essa onda de progresso muito forte, uma onda de prosperidade econômica e tudo mais. E eles entenderam o seguinte, pô, a gente está produzindo pra caramba, a gente está vendendo pra caramba, está exportando pra caramba. Pô, então eu vou continuar produzindo da mesma maneira, na mesma intensidade, que eu vou ter gente para comprar e assim a gente vai obtendo muito lucro. Estou falando de um país que não havia um Estado forte atuando fortemente diretamente nas relações econômicas e financeiras. E que essas empresas, as empresas, entenderam o seguinte, vamos produzir porque eles vão comprar. Mas a dependência dos países, desses países que estavam participando da guerra, do conflito, ela vai ser menor ao longo do tempo, porque eles tendem a se reestruturar economicamente, financeiramente. Então, eles vão produzindo na mesma quantidade, eles não vão produzindo à medida da demanda, eles vão produzindo pra caramba. Mas a tendência é que esses países que dependiam muito desses manufaturados dependam menos. Esses produtos, então, que são produzidos em demasia, o que vai acontecer? Eles vão perdendo o seu valor. Tá aí 2 dos 3 fatores da crise de 29. Superprodução por parte dos Estados Unidos e subconsumo por parte da galera da Europa. Porque eles não vão precisar consumir tanto esses produtos como eles consumiam antes. Entenderam? Vamos lá, vamos para o terceiro fator. Nessa onda de prosperidade, nessa onda de progresso econômico dos Estados Unidos, todo mundo com poder de compra, a gente tem a criação de um estilo, um jeito americano de viver, no inglês mais bonito que você vai ouvir no YouTube, que é o American Way of Life. Bonito, né? No inglês é brabo. Esse American Way of Life era o jeito americano de viver. Exatamente, que eles se pega carona nessa prosperidade econômica, nesse progresso econômico. Os cidadãos americanos tendo um poder de compra muito elevado, eles começam a comprar bens de consumo duráveis, né? Eles tendo poder de compra, eles vão comprar no mercado, a expansão do crédito, as empresas lucrando, os trabalhadores dessas empresas também lucrando, o dinheiro sendo movimentado. Então, quer dizer, cria toda uma estrutura de viver, de um jeito de viver dos americanos nesse contexto de progresso econômico, que é o American Way of Life. Eles tentam até mesmo exportar esse jeito americano de viver. Eles investem, é claro, eles são credores, eles ajudam com dinheiro esses países da Europa, sobretudo, que estão se reconstruindo, ajudam com dinheiro na reconstrução e tudo mais, mas eles tentam também levar o American Way of Life para esses países que estavam se reconstruindo, né? Para motivo de curiosidade, o grande símbolo desse American Way of Life era a geladeira. Pois é, uma coisa que é tão comum hoje, era uma assim, quem tinha dinheiro pra caramba era quem tinha geladeira. Então o que acontece? A geladeira se tornou um símbolo desse American Way of Life. Então, quem tinha geladeira em casa tinha dinheiro, tinha grana, tinha poder de compra. Então esses americanos, eles tentam levar esse American Way of Life para a Europa, para uma Europa que ainda estava destruída, que estava se reconstruindo, né? E aí eles investem muito na construção de teatros, na construção de cinemas, né? Para passar filmes americanos, para mostrar como é o estilo americano, o jeito americano de viver. Tem um ator que na época ele fazia muito sucesso, é como se fosse o Robert Downey Jr., né? O Homem de Ferro hoje, que é o Rodolfo Valentino, que era um ator
era um galã de Hollywood. E muitos desses filmes tinham o Rodolfo Valentino, e eles eram passados na Europa, eram mostrados para os europeus o jeito americano de viver. Eles tentaram, de alguma maneira, não só exportar manufaturados, mas também exportar essa ideia de progresso. Mas como você vai exportar uma ideia de progresso num país que estava se reconstruindo? Como é que eu exporto uma geladeira para um país europeu que estava saindo de uma guerra, de uma grande guerra mundial, se eles não tinham nem eletricidade para plugar ali a geladeira funcionar? Então, tem essa questão também. Nessa onda de progresso, muitas empresas dentro dos Estados Unidos, né? Muitas empresas dentro dos Estados Unidos, empresas, cidadãos mesmo, vão começar a investir na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Tava tendo uma onda de progresso econômico muito forte, um lucro exacerbado, todo mundo lucrando. Então, se eu comprar, digamos, essa é a ideia de um cidadão americano, se eu comprar uma ação na Bolsa de Valores, nessa onda de progresso, essa ação vai valorizar e eu vou vender por um preço maior. As empresas também pensavam muito nisso. Se eu invisto na Bolsa de Valores, na ação, aí na oscilação ali e tudo mais, eu não sou muito bom em economia, né? Mas enfim, mas a tendência dessa ação nessa onda de lucro é aumentar. Mas vocês lembram que eu falei lá atrás que dois dos fatores importantes da crise foram, né, a superprodução e o subconsumo? Então, vamos lá. Se a empresa A, ela produz muito, e a dependência dos países lá, daqueles países da Europa, aqueles países onde tinha o escoamento do produto, para onde era exportado, a dependência desses locais para esses produtos aqui era menor, e eu produzo muito, qual a tendência do meu produto? Desvalorizar. Ou seja, aquele lucro que eu estava obtendo, eu não vou ter mais tanto assim. Então o lucro ele vai diminuindo. A empresa, ela começa a entender que ela está tendo mais gasto do que lucro, ela começa a diminuir o corpo de pessoas, né, o corpo de funcionários, melhor dizendo. Então a gente começa a ter um desemprego. Então é isso que eu estou querendo mostrar. Ou seja, essa superprodução, esse subconsumo foram fatores predominantes para que a crise acontecesse. Ou seja, à medida que eles já não lucravam tão mais assim, sobretudo por essa dependência menor desses países que compravam produtos dos Estados Unidos, eles não lucravam, eles estavam tendo prejuízo e, é claro, eles tendo prejuízo, eles vão demitir funcionários. Até que em 1928, milhões de norte-americanos estavam desempregados. Milhões de norte-americanos estavam desempregados. E essas empresas que elas não lucravam tanto, muitas dessas empresas tinham ações na Bolsa de Valores, e essas ações elas vão começar a cair. E muitos desses cidadãos que haviam sido demitidos, eles se agarraram nessa coisa da Bolsa de Valores. Mas tá ali, meu dinheirinho tá ali na Bolsa, investi na Bolsa, mas, eu vou ter uma margem de lucro, então eu espero isso. Mas as ações estavam caindo, aí as empresas também estavam caindo, porque estava tendo uma superprodução e um subconsumo. A especulação financeira também foi um fator predominante. Então o que acontece? As ações vão diminuindo até que no dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, a gente tem o crack da Bolsa de Valores, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores. Reparem que não foi do dia para a noite que a situação dos Estados Unidos ficou alarmante. A situação dos Estados Unidos ela já estava ruim antes da quebra da Bolsa. Você já estava tendo um nível de desemprego muito alto. Um ano antes já eram milhões de desempregados. Salvo engano, mais de 20 milhões de desempregados ou algo assim. Então estava já tendo uma onda de desemprego, porque as empresas já não estavam lucrando tanto. Os norte-americanos já não estavam lucrando tanto. Eu não tinha um Estado que freasse, de certa maneira, essa produção exacerbada, ou que regulasse mais essas relações financeiras e econômicas. Então o que acontece? A gente tem um decréscimo. A gente tem desemprego, as ações da Bolsa, das empresas e dos cidadãos que investiram na Bolsa de Valores de Nova York, as ações estavam caindo, até que elas caíram num nível tão grande que eu tenho a quebra da Bolsa de Valores e uma crise absurda
de caráter econômico que atinge os Estados Unidos. Por que eu enchi o saco de vocês no momento em que eu falei, gente, a dependência daqueles países que compravam dos Estados Unidos, ela era menor, mas ela nunca, não é que eles não precisavam mais, eles precisavam em menor escala do que antes, mas havia uma dependência, até porque os Estados Unidos investiam muito, seja pelo fato dos norte-americanos terem sido credores, ou pela própria exportação, pela ainda dependência de determinados produtos. Quando eu tenho a quebra da Bolsa de Valores, é um efeito dominó. A crise atinge os Estados Unidos e atinge as nações da Europa. Porque havia ainda uma dependência, havia ainda essa relação de dependência. Então essa crise atinge atinge Inglaterra, atinge França. Vocês lembram que eu falei aqui, os países da Tríplice Entente que compravam e tudo mais. Mas lembrando, gente, Tríplice Entente era Inglaterra, França e Rússia. Mas lembrem-se, a Rússia ela sai da guerra em 1917, através do Tratado de Brest-Litovsk. A gente tem a Revolução Russa. E a Rússia ela cria um sistema econômico que, de certa maneira, a gente está falando do socialismo soviético e tudo mais, a gente tem a criação da União Soviética em 1922. Esse socialismo soviético, a crise não atinge tanto, porque a estrutura econômica era totalmente diferente dessa dos Estados Unidos, que era uma estrutura fundamentalmente capitalista. Então a crise não atinge a União Soviética, a efeito de observação. A crise atinge esses países que tinham essa forte dependência com os Estados Unidos, né? Por exemplo, Grã-Bretanha, França, e tudo mais. Então a gente tem uma crise forte, uma alta taxa de desemprego, não só nos Estados Unidos, mas também nesses países da Europa. E a crise de 29, ela atinge até mesmo o Brasil. Por que ela atinge o Brasil? República do Café com Leite, né? O principal produto, grande produto de exportação do Brasil era o café. E quem era o maior comprador de café do Brasil? Já dei a resposta porque eu sou um trouxa. Estados Unidos. Estados Unidos, eles compravam 70% do café brasileiro. Quando a gente tem uma crise, é claro que o americano não vai querer tomar café, eles estagnam essa compra. Ou seja, o café fica estocado, gera uma crise econômica que vai, por consequência, gerar uma crise política dentro desse cenário da república oligárquica, da república do café com leite. E aí a gente, depois disso, 29, e depois disso, a gente tem uma turbulência política muito forte, porque Washington Luiz era para indicar, que Paulista era para indicar um mineiro naquela república do café com leite, ele acaba indicando um paulista, que era Júlio Prestes. Pessoas não gostam disso, eu não vou me aprofundar muito, mas alguns não gostam disso, os mineiros não gostam disso, se juntam com a galera do Rio Grande do Sul, com a Paraíba, criam uma aliança liberal. A gente tem a eleição de Vargas e de Júlio Prestes. Júlio Prestes ganha, mas Getúlio Vargas acaba dando um golpe, gerando aí o golpe de 1930 e dando início à Era Vargas. Bem, como resolver essa crise? Através de um novo acordo, o chamado New Deal. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt, ele vem, de alguma maneira, para tentar resolver essa crise que estava afundando os Estados Unidos e afundando diversos países. Ou seja, muitos países participaram da guerra, estavam se reconstruindo, ainda veio uma crise para acabar com a história. Então, estava tendo uma onda de regresso econômico e político muito forte nesses países que seguiam essa estrutura capitalista de economia, de poder e por aí vai. O Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, assume o governo e ele chama um cara chamado John Maynard Keynes, que era um economista inglês que pediu uma quantia considerável para contribuir nessa criação de uma estrutura de resolução para essa crise. Primeiro, ele entendeu o seguinte: antes da crise havia, de certa maneira, um forte liberalismo dentro dessa estrutura dos Estados Unidos, dentro dessa estrutura capitalista. E ele entendia a necessidade de uma intervenção maior do Estado na economia.
né, na regulação das relações econômicas e financeiras. Então, primeiro ponto importante, o Franklin Delano Roosevelt, ele coloca uma maior intervenção do Estado na economia, nas relações econômicas. Outro ponto importante, ele investe muito em obras públicas. Por que obras públicas? Porque eu tendo obra, eu preciso de gente para trabalhar. Lembra aquela onda de desemprego que eu falei? Então, essa onda de desemprego, ele vai tentar resolver isso através dessa questão. Ou seja, ele vai chamar essa galera que estava desempregada para ir trabalhando nessas obras. Então, quer dizer, são várias medidas que tentam, de certa maneira, fazer com que resolva a crise. Fazer com que resolva a crise através do New Deal, do novo acordo, né? Volto a repetir. Outro ponto importante, medidas assistencialistas. O Franklin Delano Roosevelt investe muito em práticas assistencialistas, como, por exemplo, a organização de sopões, né? Esses sopões, acho que alguns de vocês já viram esses sopões assim, na rua. Era exatamente isso que acontecia nos Estados Unidos. Os sopões, né? A galera que estava na rua, morando na rua, que havia perdido tudo. Você tem essas medidas assistencialistas, entre outras medidas. A regulação, por exemplo, das relações, das movimentações financeiras por parte do Estado. E é aí que a gente tem a criação, né, que a gente tem uma base para o chamado Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, que perdura até depois da metade do século XX, quando a gente tem uma releitura do liberalismo, a gente tem o neoliberalismo, e ao longo do tempo a gente tem esse novo acordo, o New Deal, a gente tem a recuperação da economia dos Estados Unidos, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e em 1945 os norte-americanos se tornam uma hiperpotência global. Bem, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que eu vou responder com o maior prazer do mundo. Se você ainda não é inscrito no Contando História, volto a repetir, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado ou notificada. E é isso, galera. Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!